Ok, boa. O meu nome é Ana Borgas, sou psicóloga, sou coach de alta performance. Neste momento trabalho exclusivamente com o desporto, não o fiz até há 7 anos atrás, mas neste momento sou uma profissional só dedicada à parte desportiva. Vou também partilhar aqui o meu PDF, porque assim vou falando e é mais fácil. Compartilhar a tela. Depois preciso só que me digam se... Ok, creio que estão a ver aquilo que eu estou a partilhar, certo? Então, antes de mais, eu queria transmitir-vos um bocadinho aqui a mensagem de qual é que é a diferença do meu trabalho relativamente à psicologia ou coaching, porque na realidade o que aconteceu foi que depois de tirar a minha formação em psicologia, eu achei que havia algumas ferramentas que me faltavam e que poderiam até não estar ligadas à psicologia, porque eu achei que existia de alguma forma ali uma grande, um, algo que não me deixava evoluir, principalmente quando era para trabalhar disciplina, organização, metodologias, porque a psicologia está muito ainda ligada à parte da parte de patologias e de tudo o que nós podemos trabalhar mente e corpo, mas não tanto ao desenvolvimento de competências. E eu achava muito que me faltava, principalmente quando trabalhava já na altura com algum tipo de atletas, que me faltavam essas habilidades. E o que é que eu fui fazer? Fui então desenvolver-me e crescer um bocadinho no mundo do coaching. O que é certo é que para a psicologia, agora já se vê mais, mas há 10 anos atrás, o coaching não era bem visto para a psicologia, porque a psicologia é uma ciência e o coaching não. Só que se nós conseguirmos ir beber de várias áreas e ir aproveitando o que as várias áreas nos dão, se nós compreendermos e aplicarmos e à partida começarmos a ter resultados, eu sou da opinião, eu sei que alguns colegas meus não são, mas eu sou da opinião de que nós devemos beber de várias áreas. E depois, consoante aquilo que temos à nossa frente, vamos então aplicando e vamos também um bocadinho dando aso à nossa formação e àquilo que está à nossa frente. Todos somos diferentes, nós temos pessoas que nos contactam por variadas situações, então depois aqui é uma questão de nos adaptarmos. O que é que eu faço? Neste momento, o meu trabalho, como vos disse, está muito direcionado para a parte esportiva, e aquilo que eu faço é sempre, primeiro, uma anamnese, para tentar também compreender que tipo de atleta é que chega até mim. Porque na realidade eu não vou nunca trabalhar uma performance, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, a performance num atleta quando ele não está bem emocionalmente. E aqui existe sempre um ponto de partida que eu faço, que é tentar perceber através da anamnese, que é uma entrevista que nós fazemos com o atleta, para eu conhecer o atleta e o atleta me conhecer. Então criamos ali algum tipo de ligação. Porque o que acontece é que muitas das vezes não existe aquela determinada ligação que nós achamos que faz sentido para o próprio atleta, mas para nós, enquanto profissional, nem sempre vai de acordo com aquilo que nós estabelecemos e criamos como prioridade. Então, o que é que acontece? Eu faço esta anamnese, esta entrevista, que muitas das vezes serve para eu tentar compreender que tipo de pessoa é que está para a minha frente e para o próprio atleta perceber se faz sentido e se identifica comigo e com o meu trabalho e, portanto, criamos ali aquilo que nós chamamos um bocadinho, criamos o rapport. Depois, existe a parte da psicologia e aí eu entro totalmente com o meu lado de psicóloga, que é eu tento compreender que pessoa é que está à minha frente e o que é que o atleta permite, o que é que ele me permite, até onde é que ele me permite chegar. Vou-vos dar um exemplo. Se existe um atleta que vem até mim e diz assim, eu neste momento quero trabalhar a minha maior performance, mas na conversa e na anamnese eu consigo perceber que ele está num processo de luto, por exemplo, por final de relação, ou num processo de luto porque perdeu recentemente um ente querido. Então eu sei, logo à partida, que apesar de ele querer trabalhar a performance, eu não vou fazer. Porque não faz sentido trabalhar a performance máxima de um jogador quando ele está num processo de luto. Não vai acontecer. Nós não podemos ultrapassar algum tipo de barreiras que são totalmente, não é muito, que são totalmente humanas. E aqui é que eu acho que nós devemos ser, nós enquanto psicólogos ou enquanto técnicos, e eu sei que temos muitos técnicos aqui,
Nós temos que fazer a diferença. E eu acredito que nós fazemos essa diferença quando, em primeiro lugar, colocamos, antes de um atleta vem uma pessoa. Sempre. Eu antes de ser atleta, eu antes de ser psicóloga, eu antes de ser mãe, sou uma pessoa. E é isso que às vezes os nossos atletas se esquecem porque estão tão focados no objetivo. E é aqui, nesta segunda sessão, segunda ou terceira mais ou menos, que eu costumo então tentar perceber o que é que o atleta pretende e qual é, se ele está ou não preparado para aquilo que temos que trabalhar. E aqui faço a dinâmica entre a psicologia e o coaching. A partir do momento em que eu sei que o atleta está preparado e a nível emocional, mental, físico está muito bem e pode passar por trabalhar uma performance máxima, nós passamos para essa performance. E então trabalhamos o coaching. Se eu compreender e perceber que existe ali algum handicap e que o atleta não está preparado, eu digo, sou sincera, digo que não vou trabalhar o coaching, porque o coaching é um processo que tem que trabalhar muito o lado de competências, habilidades, skills ao máximo, então eu vou precisar da máxima, eu vou precisar muito do estado emocional e mental do atleta para conseguir trabalhar esta máxima performance. Então, como é que ele vai dar o máximo se ele não se encontra no máximo? Não é? É como um carro, não é? Como é que nós queremos que um carro trabalhe 100% ou um computador se não temos uma memória RAM? Ou o mesmo exemplo do carro que eu ia dar. Se nós temos um carro que está sem combustível, ele não vai andar. Apesar de tudo o resto estar bom, não é? Tudo o resto está ok, mas não colocamos combustível. E é isto que eu transmito sempre aos meus atletas. Vamos primeiro compreender como é que ele se encontra e depois vamos perceber, porque depois de um processo de psicologia, nós podemos sempre, assim que nós chamamos em psicologia de encerrar gavetas e, portanto, fechar gavetas. Se eu souber que eu tenho um atleta que precisa de encerrar algum tipo de gavetas, como eu dei o exemplo do caso emocional, ou existe uma patologia, um caso depressivo, tudo isto vai fazer com que eu primeiro trabalhe o lado da psicologia e depois, quando eu achar que eu e o atleta, que ele já se encontra, ok, então para passar para o coaching, passamos. E, portanto, aqui fazemos um filtro. Quando passamos para o coaching, temos o processo de objetivos, em que existe uma criação de metas e objetivos para aquilo que o atleta quer fazer. Eu coloquei aqui como prazos, porquê? Porque nós precisamos de ter um atleta comprometido. E a partir do momento em que eu coloco prazos em alguém, a tendência do cérebro é cumprir. Eu disse a tendência, está bem? Aqui depende um bocadinho de pessoa para pessoa, mas tento sempre que o atleta tenha esses prazos e eu própria vou falando sempre muitas das vezes com atletas, às vezes várias vezes por semana, principalmente nas primeiras semanas do trabalho. Porquê? Para que eles, de certa forma, compreendam que têm alguém que está à espera que eles cumpram objetivos e que tem que criar compromisso, quer com eles, quer comigo, e com tudo aquilo que está à volta. Porque isto são, acima de tudo, são projetos que nós desenvolvemos em conjunto e quando eu falo com eles, nós somos uma equipa. Eu e o atleta, portanto, nós somos sempre uma equipa. Eu nunca falo, eu faço ou tu fazes. Nós fazemos. E isto também vai dar uma perspectiva muito diferente de compromisso, de equipa, de lealdade, de eu quero fazer também porque a outra pessoa acredita em mim. E depois a aplicação de ferramentas e instrumentos. Eu vou também partilhar convosco. Atenção que aquilo que eu vou partilhar convosco está muito ligado à parte da psicologia, do coaching, eu fiz aqui esta diferenciação, só para vocês também de alguma forma terem uma ideia de como é que nós trabalhamos, mas estas ferramentas têm que ser passadas por pessoas competentes e que saibam o que fazer, está bem? Até porque muitas das vezes eu sei que é tão fácil ir ali à internet e retirar aqui uma cópia deste instrumento ou daquela tabela, mas depois nós não sabemos fazer, não sabemos como aplicá-la. E grande parte dos instrumentos, eu vou falar um bocadinho sobre isso quando tiver a projetá-los, grande parte dos instrumentos têm 2 ou 3 métodos de aplicar que, por norma, têm que ser específicos. Eu tenho que ter muito cuidado a aplicar estes instrumentos, porque se eu aplicar numa situação errada, no momento errado, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o resultado que não vai ser correto. Eu vou ter o resultado daquele momento específico do atleta e não da vida dele. Se eu aplicar uma tabela, por exemplo, de desenvolvimento de competências, e naquele dia ele não é brigou com a esposa, teve um dia mau a nível emocional,
ou tem algum problema pessoal, ou existe uma situação com o treinador que acontece muito, existe ali alguma quesilha com o treinador. Acreditem que a escala que eu for aplicar, independentemente da escala, do instrumento, o que vai acontecer é que vai ser completamente inviável, porque ele vai estar muito mais focado a nível emocional naquilo que aconteceu e não vai responder a 100%. Por isso é que, atenção àquilo que eu vos vou mostrar, eu vou mostrar porque nós aplicamos, nós temos uma formação para as aplicar. Tudo isto tem que ser feito por pessoas competentes, está bem? Isso é o mais importante. Então, vamos falar de performance. Eu também acho que a performance está muito na moda e eu tenho muitos atletas que vêm ter comigo de várias áreas, está bem? Que vêm ter comigo e que dizem: eu quero muito trabalhar a minha máxima performance, quero trabalhar o máximo de mim, não quero trabalhar psicologia, não estou interessado em trabalhar nada ligado à psicologia, só o coaching e a performance. E depois aqui entra aquilo que eu vos disse há pouco, que é: eu não trabalho dessa forma, eu primeiro tenho que perceber se estás preparado. Mas isto da palavra performance, se vocês colocarem por aí em qualquer dicionário, a performance está muito ligada, veio da palavra inglesa, e está muito ligada ao fazer, ao desempenho, ao acabamento, como eu tenho aqui, à execução, a dar o máximo, a existir, a ir a um limite. Só que o que acontece é que se eu não tiver a consciência e se eu não me conhecer a mim, eu enquanto atleta, eu enquanto profissional, se eu não souber a fase de vida em que estou, o que vai acontecer é que eu vou achar que estou a dar o meu melhor e não estou. E depois, se eu dei o meu melhor, mas eu não consegui atingir, eu vou ficar frustrado. E depois de ficar frustrado, eu vou ficar desiludido. E a desilusão traz a culpa. E depois já temos aqui uma quantidade de emoções que são emoções que vão ficar retidas no nosso subconsciente e que vão dizer que eu não sou capaz, eu não sei fazer, eu não sou bom. Então, aqui já estamos a trabalhar o quê? O próprio cérebro já está a trabalhar autoestima, autoconceito e já vai deixar até a própria pessoa fisicamente, nós acabamos por perceber. Os ombros ficam mais baixos, os olhos também, nós começamos a sentir que a própria pessoa a nível de voz, do lado vocal, também começa a ficar mais baixo. Tudo isto são coisas que nós vamos percebendo à medida que trabalhamos com o atleta e que por isso é muito importante que ele compreenda. A performance é importante, mas antes de vir a performance, eu tenho o quê? O que é que eu tenho enquanto pessoa, enquanto jogador, enquanto amigo, enquanto pai, enquanto filho? O que é que está ali à minha frente? Porque eu antes de ser atleta sou isto tudo. E antes de ser isto tudo sou uma pessoa. E então, isto é algo que eu gosto muito logo nas primeiras sessões de transmitir. Eu vou sempre dar prioridade à pessoa. Sempre. Porque a base da performance está no bem-estar. Se eu me sinto bem, aí eu vou claramente dar o meu máximo, a minha performance e vou conseguir acabar o que quer que seja. E eu sou aquilo em que acredito. Então, se eu sou aquilo em que acredito, se tudo isto for facilmente uma roda, um limite, eu sei que assim que descambar, rapidamente eu vou ao fundo do poço. E não é isso que nós queremos nos nossos atletas. Nós queremos dar-lhes ferramentas para que eles compreendam que é normal eu não dar hoje o meu máximo e estar a 100%, é normal não estar sempre no meu máximo. E está tudo bem. Porque é aquilo que todos nós dizemos, somos humanos, nós não fomos criados como máquinas. Então nós temos o lado emocional que é extremamente importante e que faz de nós pessoas com que temos que lidar, agir, desenvolver, trabalhar, quer connosco, quer com os outros, né? Porque não somos iguais. Então, esta é a parte da performance que eu acho muito importante, está bem? Logo aqui trabalharmos quer a nível individual, quer a nível estrutural de equipa. Está bem? Eu faço sempre primeiro a nível individual, depois de estrutura enquanto equipa. Porque enquanto equipa nós percebemos logo o que é que está à nossa volta e o que é que existe de mais ou menos importante que nós podemos trabalhar de forma imediata, está bem? Quer a nível individual ou do grupo. Depois, eu gosto de trabalhar os pilares da performance. Eu sei que há colegas que não o fazem e que passam esta parte. Eu decidi trazer-vos porque eu gosto muito de trabalhar. Porquê? Porque se eu estou a trabalhar uma performance, eu tenho que saber quais os pilares e é exatamente isso que me vai dar o resultado final. O que é que isto quer dizer?
eu começo por ouvir muito o atleta. Eu ouço tudo aquilo que o atleta diz. E atenção, eu não ouço só a parte que ele está a falar. Eu vejo o lado verbal e o lado não verbal. Eu analiso como é que ele fala comigo, como é que ele está, se ele está assim mais direito, mais curvado. Eu tento analisar a nível de palavras o que é que ele me está a dizer, que palavras é que ele vai usando, que pessoas é que ele identifica, o que é que neste momento o perturba e se ele diz e fala sobre isso muitas vezes, quando nós estamos a enumerar, até a falar um bocadinho sobre ele, se ele enumera mais os pontos positivos ou os negativos, e eu tenho aqui alguns pontos para vos mostrar como é que nós identificamos numa pessoa, como é, que tipo de pessoa que ela é. E quando chegamos a esta fase, aqui é importante tentar perceber que pessoa é que nós temos. E então, a partir daquela situação, eu percebo e dá-me tanta informação. A primeira sessão em que eu trabalho o ouvir e o pilar da performance de deixa-me perceber o que é que a pessoa me está a dizer, acreditem que dá-nos, identifica-nos tudo. Nós conseguimos retirar uma planóplia enorme de informações, só estar a ouvir e olhar para a pessoa, ou neste caso para o atleta, tá bem? Depois temos que identificar. Muitas das vezes o que acontece é que nós achamos que identificamos algumas situações no atleta e não são de verdade. São simplesmente fruto de pequenas situações que foram identificadas por nós, mas que o atleta naquele momento nos transmitiu, mas que não é só isso que o perturba, ou até nem é isso que o perturba, mas como ele estava a falar de uma forma tão rápida, não é? E no flow, no estado de flow, aquilo que nós chamamos de estado de flow, que ele disse-nos tudo. E nós às vezes identificamos situações que não são aquilo que o atleta realmente quer trabalhar ou aquilo que faz sentido para ele. Então, identificar e falar aquilo que nós identificamos com o atleta. Olha, eu identifiquei que tu neste momento tens uma das competências que tens de desenvolver é a resiliência. Tu concordas? Se calhar não concordo, mas porquê é que estás a dizer isso? Ou porquê é que identificaste isso? E então transmitir-lhe porquê é que identificamos. Mais uma vez, o identificar vai-me dar a informação de se está correto ou não. Aqui é necessário ter ali algum jogo de cintura para perceber se o atleta está a dizer a verdade ou não. Porque é muito doloroso estar a transmitir a alguém que nós não conhecemos as nossas fragilidades. É doloroso e é um passo que todos nós acho que sabemos que transmitir fragilidades é algo que nós temos dificuldade. Portanto, a partir deste momento, aqui o identificar, nós temos que perceber se a pessoa está ou não a ser sincera connosco e depois tentar compreender o que é que podemos, a partir dali, fazer com essa informação. Seja a verdade ou a mentira, está bem? Depois o avaliar. A partir daqui é muito mais fácil, porque se eu já criei aquele rapport com a pessoa, eu já sei o que é que vou trabalhar, nós vamos simplesmente avaliar. Eu sei a pessoa que tenho à minha frente e o que é que ela tem que fazer. Nós aplicamos, como eu vos vou mostrar, aplicamos muitas escalas métricas, aplicamos também alguns instrumentos que estão associados como roda da vida, linha da vida, como é que a pessoa se vai sentir ao longo do tempo. Então, estão ligadas a emoções, a crenças, a valores, trabalhamos tudo. Agora, o importante é, nesta avaliação, trabalhar algo que a pessoa se identifique. Porque se eu não souber dizer existe uma fragilidade minha e uma dificuldade em ultrapassar a frustração, é isso que vamos trabalhar. Ou em falar em público, ou em transmitir à minha família aquilo que eu estou a fazer e que quero me dedicar a 100% ao desporto. Todas estas situações envolvem uma quantidade de emoções, crenças, valores que vêm de trás, que vêm já com a bagagem da própria pessoa, não enquanto atleta, mas enquanto pessoa, que nós temos que avaliar antes de passar para o trabalho. E depois, no caso aqui dos próprios instrumentos, dar sempre prioridade àquilo que o atleta sente. Porque não somos nós que tem que sentir nada. É o atleta. Nós não estamos, eu às vezes costumo dizer, nós não temos os sapatos do atleta calçados. Então, é ele que sente. Eu por norma nunca acho nada, nem vou dizer ao atleta, tu tens que fazer isto. Nós não dizemos ele tem que fazer. Nós identificamos o caminho e o atleta escolhe.
E às vezes eles dizem coisas engraçadas, como por exemplo, então mas eu vim para aqui para tu me dares uma alternativa, para me dizeres o que é que eu tinha que fazer. É errado. Aqui ninguém vai dizer que tens que fazer A, B ou C. Nós vamos dar uma quantidade de informação que ele vai cortar a informação e nós vamos ajudar a cortar. Ele vai avaliar a informação e depois então vai escolher, nós damos o caminho e damos as metas. E é ele que vai escolher o caminho e as metas. Mas não podemos dar uma, porque se dermos uma, o coitado tem que ir pelaquela, não é? Portanto, se eu achar que existe um único caminho daqui para o Porto, eu só vou naquele porque eu acho que só existe aquele. Não, se eu souber que existem outros, se o GPS me der alternativas, eu vou saber que existem outros. E é aqui que nós vamos trabalhando. Depois a ação. A ação é estar completamente comprometido com o trabalho. E aqui tem que existir uma dualidade. Eu, enquanto psicólogo e coaching, e o jogador enquanto atleta. Certo? Então, o atleta tem que estar sempre de mãos dadas com o coach ou com a psicóloga, porque não vai funcionar se não for assim. O que é que isto quer dizer? Eu trabalho com muitos atletas que às vezes querem muito atingir algo, não interessa o quê, querem muito atingir aquele máximo, a sua performance, mas entre o caminho da meta e fazer um trabalho específico, que é um trabalho duro e que aplicado no dia a dia eu tenho que querer muito, às vezes perdem-se. Então temos que ser nós a ir lá e dizer como é que estás, o que é que estás a fazer, o que é que já fizeste, mostra-me o teu mapa de ação, mostra-me o teu mapa mental, que dificuldades é que tens tido. Então, mesmo que ele retire ali um bocadinho o foco, ele volta, porque existe alguém do outro lado que lhe deu a mão. Está bem? Daí que esta ligação é muito importante. E depois o reavaliar. O que é o reavaliar? É existir uma reavaliação que compara sempre o que fizemos anteriormente. Nós não comparamos o atleta com ninguém. Eu às vezes vejo treinadores, e eu sei que também estão aí muitos treinadores, eu às vezes vejo treinadores sem maldade, zero maldade, está bem? A fazerem comentários como: olha para o trabalho do Manel, olha como é que fez o Joaquim. E isto a nível emocional é uma facada num atleta que está a trabalhar a performance. Nós não temos que nos comparar com ninguém, porque o Manuel vai ser diferente do Joaquim em tudo. Portanto, este tipo de comentários que não tem maldade nenhuma, a nível emocional, é literalmente como se fosse uma facada. Está bem? Para quem ouve. Não se faz. E nós trabalhamos muito este outro lado do treinador de ter muito cuidado com aquilo que dizemos, porque nós não sabemos como é que eles vão ouvir. Nós dizemos de uma forma, mas não sabemos como é que eles vão ouvir. Portanto, e quem é que vai ouvir? Isto é muito importante. Depois, o reavaliar aqui está associado ao comparar sempre o atleta com a versão do atleta anterior. A versão do atleta anterior é, se eu diagnostiquei que o atleta deveria trabalhar as emoções, então todo o trabalho que eu fiz e aquilo que eu trabalhei e investi relativamente ao atleta de performance, instrumentos, eu vou ter que voltar a passar no reavaliar, porque assim vamos comparar. E vamos comparar de forma fiável. Este reavaliar aqui é fazer a comparação. E a comparação vai sempre seguir o lado de eu tenho um determinado atleta que vai fazer aquilo que eu vou sugerir sem criticar, mas primeiro experimenta. Está bem? Primeiro experimenta. Eu vou só olhar para aqui. O importante é divertir-se sempre. Vamos fazer assim. Eu prefiro responder no fim. Pode ser? Não se importam? E assim, se calhar, depois olhamos aqui para as perguntas todas e respondemos no fim. Porque vão existir perguntas que eu vou respondendo à medida que vos vou passando aqui os slides. Pode ser? Sim, é mais fácil. Mas eu prometo que respondo a tudo. Vou só baixar aqui. Esperem lá que eu agora não estou a conseguir. Ok. Vamos baixar aqui um bocadinho. E a minha tela parou. Deixa-me cá ver se eu consigo baixar o slide.
Não consigo baixar o slide. Vou só pedir-vos 2 segundos só para fazer aqui uma coisa. Só para fazer aqui uma coisa. Este também é o último slide, depois eu vou passar para o outro lado, portanto não há problema. Digam-me só se vocês estão a ver o que eu estou a partilhar. Sim, não é? Acho que sim. Ok. Eu já falei um bocadinho sobre manter a conexão e na realidade é aquilo que eu acho que faz a diferença entre nós, treinadores, psicólogos, coaches, todas as pessoas que trabalham com atletas. Se eu conseguir manter a ligação com o atleta, eu garanto-vos que, seja daqui a uns dias, daqui a um mês, daqui a 2, mais ou menos tempo, umas horas, existe uma grande probabilidade daquilo que vocês querem trabalhar com o atleta bater certo. Porque é esta jornada que depende, enquanto equipa, entre a psicóloga e o atleta, entre o treinador e o atleta, entre a equipa em si, tem que existir conexão. E quando trabalho com a equipa em geral, às vezes o que nós trabalhamos enquanto equipa é a conexão, que é o conseguirmos desenvolver o lado de eu sei que o outro também precisa de mim, eu sei que posso levá-lo lá, mas eu vou conseguir levá-lo em conjunto comigo. Então, mesmo um dia em que ele não esteja tão bem, porque se acontecer comigo, eu sei que também vou poder contar com ele. Então, esta entreajuda, estamos a falar do walking futebol, mas podíamos estar a falar de basquete, de futebol, de, não é? Futebol em si, todo o tipo de atleta e trabalhando o outro lado, o caso da empatia e do rapport que nós falávamos, sim, é isso mesmo. Trabalhando o lado da pessoa, nós vamos conseguir chegar onde queremos. E não, isto diz-me não só a minha experiência, mas os estudos científicos mostram que a criação de rapport, a criação de empatia, do outro lado, vai nos ajudar 1000% a chegar onde nós queremos chegar. Não interessa o que é que estamos a trabalhar com o atleta. Se é emoção, se é performance, se é... Não interessa o que é que estamos a trabalhar. Disciplina, organização, tudo isto, se nós mantivermos uma conexão, uma boa essência com o atleta, nós vamos chegar lá. Isto é aquilo que a experiência me diz, a mim, e que os estudos também nos dizem. Agora, eu vou parar e vou partilhar-vos um bocadinho como é que eu faço a nível de sessões que vocês podem fazer. Existem coisas que vocês vão poder fazer, está bem? E a nível de treinadores, até para vocês próprios, tudo aquilo que eu vos vou mostrar, vocês vão poder fazer. Agora, para aplicar com outras pessoas, vai ser diferente. Porquê? Como eu dizia inicialmente, é importante ter uma formação para a aplicação de instrumentos. Eu vou mostrar, claro, mas vou-vos mostrar para que vocês tenham uma consciência de como é que é trabalhar o outro lado, está bem? O lado da performance, que muito se fala. Então, agora vou apresentar este lado. Este sai daqui. Ok. Então, eu começo normalmente, depois da anamnese, por partilhar um bocadinho com o jogador o que é que eu pretendo daquela sessão e o que é que eu preciso de saber. Então, o que é que nós fazemos? O que é que faz feliz o jogador e o que é que o faz menos feliz? Aqui está infeliz, portanto, o menos feliz é o infeliz. Tenta, não quero 10 coisas, não quero 5 coisas, eu quero uma forma que o jogador encontre de me transmitir o que é que o faz feliz e o que é que o faz menos feliz. Para quê? Para que depois nós consigamos cotar de 0 a 10 e depois, para de alguma forma, nós conseguimos fazer o ponto da situação. O que é que nós podemos alterar? Quando eu tenho a informação do que é que faz o jogador feliz, o que é que depois nós podemos então trabalhar, se for de 0 a 10, se ele deu 2, se deu 5, o que é que ele deu? Depois de seguida, e eu falei nisto,
os pontos fortes e os pontos menos fortes. O que é que isto quer dizer? Nós temos uma quantidade de informação em que a pessoa, o atleta, vai olhar e vai dizer: eu identifico-me com, eu acho que sou empático, sou generoso, sou competitivo, sou comunicador. Ele vai identificar algumas. Eu depois aqui, se ele colocar 10, eu depois tento colocar apenas 5 e vou dizendo: ok, então e se tivéssemos que escolher destas 10, 5? Porque existem atletas que escolhem todas. Já me aconteceu ter atletas, garanto-vos que não estou a brincar, já me aconteceu ter atletas que simplesmente chegaram aqui e colocaram as cruzinhas todas, ou as bolinhas todas, e eu dizia: assim eu não tenho informação sobre ti. Mas eu sinto que sou isto tudo. E, portanto, isto também já me diz muito sobre a pessoa que está à minha frente, não é? E a mesma coisa em relação aos pontos menos fortes. Quando o atleta tende a dar mais pontos menos fortes do que pontos fortes, e são muitos, aqui isto também já me vai dizer que podemos ter aqui algo ligado à autoestima, ou ao próprio autoconceito, como é que eu me vejo, como é que as outras pessoas me veem, como é que eu sinto que as outras pessoas me veem, a importância que as outras pessoas têm para mim, o que elas pensam. Tudo isto, à medida que eles preenchem, vai-me dando muita informação. Os hábitos que eles têm que gostariam de melhorar. Isto são coisas sempre que eu vou fazendo. Aqui está muito mais ligado à gratidão e também depende do jogador. Este é importante, que é como é que o jogador se vê daqui a um ano. Eu, por norma, não gosto que eles façam a 3 anos, está bem? Está aqui e há jogadores que querem fazer e atletas que o fazem. Nós podemos fazê-lo. Eu, às vezes, gosto de o fazer a título pessoal, mas a título profissional, eu prefiro que o façam a um ano. Os objetivos são os objetivos SMART, todos nós já trabalhamos com os objetivos SMART, têm que ser específicos, têm que ser medíveis, nós temos que os conseguir medir, têm que ser alcançáveis. E atenção que eu sou a profissional que gosta que eles pensem grande. Se é para colocar algo, que seja para pensar grande. Mas o pensar grande também tem que ser um pensar grande atingível. Porque depois o que vai acontecer é, se eu me esforçar e der o meu máximo e tiver 100% de performance, mas não atingi, então, no processo seguinte, eu já venho com a informação no meu subconsciente e que o anterior não consegui. Porquê? Porque eu já tinha a informação de que o máximo que eu consegui era aquilo para alcançar, mas eu dei o outro lado assim mais mágico, que eles costumam dizer. Mas e se dermos assim algo mais mágico? Eu prefiro que vocês, eu digo sempre, eu prefiro que vocês aqui tenham, obviamente na vossa cabeça pode existir, e lutem por esse lado mágico, transmitam isso ao vosso subconsciente, lutem por ele, mas vamos primeiro ter a consciência de que nós alcançamos o que está aqui e depois então passamos para o mágico, porque é muito mais fácil, está bem? Eu ter a noção que consegui alcançar algo que eu estruturei, do que do nada me sair o Euromilhões. Né? O Euromilhões vai-me sair porque eu joguei, se eu não jogar não me sai. Depois tem que ser relevante, é o combustível do atleta, tem que fazer sentido para o atleta e tem que ser o combustível dele. E tem que existir um compromisso a nível de tempo, não é? Colocar aqui e depois nunca mais falar sobre isto e daqui a um ano falamos. Não. Nós temos que fazer sempre as avaliações e, ou semanal ou mensal, ter a consciência de que existe uma métrica que nós vamos medir e uma data limite. Depois a roda da vida. Eu gosto mesmo muito de trabalhar tanto a roda da vida como a linha da vida que vem a seguir e também depois vos posso mostrar, porque isto mais uma vez vai-me dar muita informação sobre o jogador. Se ele tiver um propósito de vida de 3, se tiver um desenvolvimento pessoal de 2 e vou inventar, e um grupo de apoio de 1, eu já sei o que é que tenho que trabalhar. Por muito que a liderança pessoal esteja 10, que o trabalho e a carreira estejam 10, que por norma não acontece, mas eu posso ter 3 ou 4 10, mas se eu tiver números muito baixos, é sempre por aí que eu vou começar. Porque na realidade, se eu começar pelos 2 ou 3 mais baixos, os outros depois vêm por acréscimo. Portanto, eu nem preciso trabalhar todos eles. Eu vou dedicar-me a 2 ou 3 que ele tem muito mais baixo e é sempre o atleta que escolhe, está bem? Assim como eu acho que se todos nós... Eu acho que todos vocês já fizeram isto porque vai existir uma altura da nossa vida que todos nós já fizemos a roda da vida. Mas quem não fez, eu convido a fazer. Porque é muito interessante nós fazermos a nossa roda da vida. Eu fiz inclusive a roda da vida com 2 ou 3 casais em que eles diziam, mas eu dou 3 no relacionamento amoroso. E como eram meus atletas, eu pedi para eles fazerem em conjunto e depois para trazerem, para nós falarmos um bocadinho sobre isso.
E o que existe é uma partilha de conhecimentos absurda. Quando ele dá 3 à relação e ela dá 8, tem que existir aqui algo que não está, uma comunicação que não está a passar, que não é viável. O que é que acontece? Eu tenho um marido que dá 2 ou 3, eu tenho uma mulher que dá 8, eu tenho que existir acima de tudo uma comunicação que não está a ser, não existe uma forma de que ela compreenda o que é que ele está a sentir e ele compreenda aquilo que ela está a sentir. Porque a diferença é muito. Agora, o que é que costuma acontecer? Diferença de 2, sim, às vezes, 3. Agora, quando a diferença é muito grande, até nos convida, não é, a ter ali a mesma coisa com a rede de apoio. Quando a rede de apoio, o número da rede de apoio é muito baixa, eu convido sempre a, olha, quem é que é a tua rede de apoio? Mãe, pai, namorada, amigos, a equipa, o treinador. Eu digo sempre, e o que é que tu achas de olhares para esse valor que deste e partilhares com essa tua rede de apoio? Olha, eu dei 3 na minha rede de apoio, mas para dar 10 eu ia precisar de que vocês estivessem mais do meu lado, que não fizessem comentários que me magoam, que não achassem que os vossos objetivos também são os meus, que me ouvissem mais. A roda da vida é um boom, às vezes, que se nós a analisarmos e formos sinceros a identificar o que está ali, ela vai dar-nos informação para trabalhar durante um ano. Está bem? Até a título pessoal, portanto, acho importante. Depois aqui nós fazemos as 3 que tivemos um maior número, as 3 que tivemos um número inferior. Aqui nas afirmações, às vezes eu nem sempre faço isto. O que é que eu faço? Eu traço o plano de objetivos. E o plano de objetivos é assim um bocadinho um mapa como se fosse das mãos. Em que eu escolho a saúde, ou a liderança pessoal, ou o desenvolvimento, e vou trabalhando o qual, o porquê, o estado mental, as limitações, e depois nós vamos escrevendo isto. E o interessante é que os atletas, à medida que escrevem, atenção que isto vai demorando imenso tempo, não é numa nem duas sessões que nós o fazemos, porque isto demora muito tempo. À medida que nós vamos trabalhando e que vou fazendo perguntas, é engraçado porque eles dizem: nunca tinha pensado nisso, nunca ninguém me tinha perguntado isso, eu nunca tinha pensado quais eram as limitações, quer sejam limitações de criança ou limitações à adolescência, que não me permitiram ainda chegar onde eu queria. Então, sempre que nós pensamos no que é que lá está, os medos, as crenças, nós conseguimos ir limpando informações que estavam a atrasar o nosso percurso e que, neste momento, não nos deixam atingir a nossa máxima performance. Depois existe uma outra que é, eu quero passar-vos aqui, que é a linha da vida. Isto é o Vision Board. O Vision Board eu faço muito com os atletas, principalmente agora no final do ano. Vamos fazer um Vision Board do próximo ano. O que é o Vision Board? Um ano através das imagens. Então, eu só quero imagens. Por norma, há atletas que põem frases, mas eu tenho a tendência a pedir imagens deles, da família, daquilo que eles querem fazer. Existe até, agora com a inteligência artificial, atletas que colocam imagens daquilo que eles querem que aconteça. Então, a inteligência artificial faz tudo. E é muito interessante, porque às vezes eles vêm com Vision Board e eu penso, mas isto já aconteceu, de tão incrível que está, e nós pensamos que aquilo é que aconteceu. E eles dizem, Ana, não aconteceu, mas vai acontecer. E para que é que serve o Vision Board? Quando eu me sento num daqueles dias em que não me sinto a 100% a nível emocional para trabalhar, em que eu estou... Porque é normal, como eu vos tinha dito, nós somos humanos, não vamos estar a 100% todos os dias. É naquele dia que eu vou precisar de olhar para o Vision Board e pensar, eu afinal consigo. Aquela imagem ou aquelas imagens podem colocar uma semente no meu subconsciente e no meu cérebro que diz, espera aí, eu tracei um plano, eu hoje não estou a 100%, mas vou fazer hoje o meu 5% para amanhã estar a 90%, ok? Depois, tudo isto, à medida que nós vamos passando, nós vamos percebendo que são tudo formas de chegar àquilo que pode impedir o jogador de dar a sua máxima. A linha da vida é uma coisa com a qual eu gosto mesmo muito de trabalhar, porque aqui ela é feita de forma diferente. Nós vamos enumerar aquilo que já aconteceu, e aquilo que queremos que aconteça. Eu gosto de fazer de forma diferente. Agarrar numa folha, vamos imaginar que isto é a linha da vida, linha,
não é? Todos nós podemos fazer isto. O exercício é muito bom. Linha da vida, para cima o que nós queremos colocar a verde, para baixo a vermelho, para cima as coisas boas, para baixo as coisas menos boas, à frente até podemos ressignificar, mais à frente nós até podemos perceber que o que aconteceu ontem, afinal foi algo que me deu um processo de crescimento gigante, e mais à frente ressignifico e coloco aquela situação a verde em vez de ser a vermelho, mas quando eu já tenho maturidade para perceber isso. Do outro lado da folha, e portanto depois eu viro a folha, não é? Do outro lado da folha, eu posso colocar a linha da vida que eu quero. Então, de um lado eu coloco o que já aconteceu, do outro lado o que eu quero que aconteça. É claro que só vamos ter verdes, não é? Mas estes verdes servem para, de alguma forma, nos dizer como é que eu vou chegar à minha meta, porque é aquilo que eu quero que faça. E mesmo o que aconteceu para trás, e as coisas más que a minha infância, a minha adolescência, o meu lado adulto me tem não só transformado, mas me tem trazido, eu sei que não me vão impedir de chegar lá, porque eu as escrevi, porque as assumo, posso não ter 100% de orgulho nelas, mas foi aquilo que aconteceu e que na altura eu achei que era o indicado, portanto agora vou fazer diferente. É muito chamar o atleta à consciência. Portanto, a partir daqui depois é mais uma agenda, este é aquilo que nós vamos fazendo, até ali meio do percurso. Assim que entramos, este fica um bocadinho de lado a nível de projeto, porque o atleta já me dá toda essa informação. Assim que entramos no seguinte, o que é que vai acontecer? Eu vou passar para este. Este seguinte que eu vos vou mostrar. Este seguinte que eu vos vou mostrar é a forma como nós avaliamos as competências, o registro, a duração, o que fazemos a nível de instrumentos, tudo o que trabalhamos com o atleta. É claro que se eu tenho um atleta que não precisa de avaliar competências, eu não vou fazer uma roda de competências. Se eu tiver um atleta que a nível emocional se encontra quase no 100%, eu não vou trabalhar o emocional. Eu vou trabalhar exatamente aquilo que nós vimos anteriormente e que nós avaliamos e decidimos que era aquilo que ele necessitava. Por exemplo, pode ser a empatia, como alguém tinha falado, ou o pensamento. E nas equipas existe sempre, e vocês de certeza que agora vão se lembrar de alguém, em todas as equipas existe aquela pessoa que não é empática. E agora está-vos a vir alguém à cabeça. Um nome, uma pessoa, não é empática. E se calhar ela só não é empática, não é por mal, é personalidade, aprendeu a ser assim. E existe um background muito grande para que a pessoa seja daquela forma. Quando ela tem conhecimento e os outros dizem, olha, tu devias ter mais empatia. E ela vem ter connosco e diz, olha, isto é aquilo que os outros me dizem, eu não sei se será aquilo que eu tenho que trabalhar. E nós percebemos que é de facto aquilo que é para trabalhar, nós temos como trabalhá-lo. Então, aquilo que eu vos vou mostrar é exatamente isso. Tem que ser passado, está bem? Por alguém que sabe fazer todas as continhas, um método de passar, um método depois de fazer a soma, o trabalho, tudo isto tem que ser por norma por coaching ou por um psicólogo, mas é só para vocês terem aqui uma ideia que nós o fazemos tudo estruturado, não inventamos nada, tudo isto foi estudado cientificamente. Aliás, se vocês repararem, aqui embaixo vai sempre existir o sítio onde foi retirado. Sempre. Nós não inventamos nada. Nós vamos beber a várias fontes, mas não inventamos. Tudo o que trabalhamos já foi estudado, também já foi desenvolvido. Então, aqui só para vocês perceberem muito rápido, depois eu sei que nós temos que terminar. A roda da avaliação das competências e satisfação é uma coisa que eu costumo passar quando nós percebemos que a pessoa tem algum tipo de handicap ali nas competências. E para trabalhar e descobrir qual é a competência, passamos a roda primeiro da avaliação e depois da satisfação, porque é muito diferente eu ter a minha avaliação e depois sentir-me satisfeito ou não com elas. Está bem? É muito diferente. Depois fazemos aqui a soma, que é o mapa de desenvolvimento, fazemos a soma, quer da competência, quer da satisfação, e a competência, decidimos qual é a competência ou as competências a desenvolver e traçamos aqui um mapazinho da situação atual, o objetivo final, tudo isto. Depois temos o questionário, mas aqui é uma avaliação mais funcional, como nós trabalhamos. Tudo isto tem que ser feito num dia em que, por norma, não pode ser a seguir ao treino, ou quando a pessoa já está cansada,
ou quando vem no fim de semana, ou quando vai para o fim de semana. Portanto, nós temos uma tabela que nos diz exatamente quando é que nós devemos, ou não é quando devemos, mas a melhor altura para passar tudo isto a um atleta, está bem? Depois o comportamento, qual é o tipo de comportamento que ele vai querer. Quando o treinador nos diz assim, nós temos um atleta que gera muita briga, muita confusão, que faz comentários que não devia. Por norma, nós identificamos então o atleta e o comportamento e depois vamos passar o questionário. Aqui a avaliação ABC faz exatamente a mesma coisa, mas nós queremos saber o que é que aconteceu, o antecedente, qual foi o comportamento, a data e a hora. É muito parecido. Quem aqui já deixou de fumar e foi acompanhado por um especialista, sabe que nós fazemos isto. Quando eu quero deixar de fumar, eu vou tentar primeiro fazer um mapa, não é? De quando é que eu fumo mais. Se é antes do almoço, é depois do almoço, quando estou mais ansioso, menos ansioso, se foi por alguém que eu vi alguma ação ou alguém me disse alguma coisa que eu fiquei. Então, nós precisamos primeiro do mapa. E aqui é a mesma coisa em relação aos atletas. A folha de registro da frequência do comportamento, a data, a quantidade de vezes que aconteceu, o total, depois a duração. Isto aqui é basicamente o mesmo, nós depois vamos decidindo a intensidade, de 1 a 10 qual é que foi a intensidade. Às vezes isto é preenchido pelo atleta e pelo treinador, porque o atleta pode não ter consciência de que fez aquilo e qual foi a intensidade, mas quem está de fora já pode ter. E atenção, vice-versa. Às vezes o treinador, já me aconteceu, treinadores chegarem ao pé de mim a dar uma informação com uma intensidade que às vezes não foi bem assim, mas que ele viu daquela forma. Tá bem? Por isso é que temos que ter aqui também algum controle sobre isso. Aqui a avaliação de comportamental é o registro gráfico que somos nós que fazemos, consoante aquilo que vai chegando até nós. O percepcionar as emoções. Nós tentamos perceber se existe ou não um lado... a escala das emoções só é passada quando nós, o psicólogo, tenta compreender se existe uma falha emocional e qual é a gravidade. Está bem? Porque quando nós passamos uma escala emocional, já tem que existir de antemão uma informação de que existe efetivamente algum tipo de ou patologia emocional, ou nem é preciso patologia, mas que aquele jogador ou o atleta é aquela pessoa que responde sempre muito emocionalmente, não olha ao lado racional, está bem? Depois, vamos ver aqui o que é que vem a seguir. A percepção emocional, mas a consciência mais social. Isto acontece muito em equipas, está bem? Qual é a percepção da equipa em relação a mim e a minha percepção em relação à equipa? Ter esta consciência dá uma informação ao treinador do que cada um sente em relação à equipa e até ao próprio treinador. Mais para trabalhar. Nós temos sempre assim muita coisa para trabalhar. Depois o pensamento crítico. Quando eu tenho os atletas que são muito tímidos, passar o pensamento crítico vai-me dar a informação do que trabalhar com aquele atleta que é muito tímido, que tem imensos problemas em falar, que é muito direcionado para ele, que não se expõe, que não dá a sua opinião. A mesma coisa da empatia, cá está a nossa escala da empatia. Mais uma vez, aqui a escala da empatia é uma escala que nós temos sempre alguma dificuldade em trabalhá-la, precisamente porque às vezes as afirmações estão trocadas, umas na positiva, outras na negativa. Então as cotações depois têm que ser trocadas. Quando eu vou passar uma escala que não sei e que simplesmente faço a pontuação e somo, eu vou fazer a ligação entre o positivo e o negativo e eu não sei que eu tenho que transformar as negativas nas positivas. E o que é que isto me vai trazer? Uma informação errada sobre o jogador. Está bem? Portanto, temos sempre que deixar todas estas coisas para quem sabe fazê-las. A tomada de decisão acontece e nós passamos a tomada de decisão, por norma, mais a treinadores. Não quer dizer que não o façamos em atletas, mas mais a treinadores de que tipo de decisões a tomar, se eu tenho dificuldade em tomar decisões ou não. A escala da motivação. Eu não gosto da palavra motivação e quem me conhece sabe que eu não uso muito a palavra motivação porque para mim a palavra motivação dá a desculpa de eu hoje não tenho muita motivação para treinar ou hoje não me apetece porque não tenho motivação. A motivação é uma desculpa, não é um combustível. Então eu não gosto da palavra motivação. Eu compreendo e tenho que a usar, mas eu não gosto que eles a usem e eles às vezes sabem disso. Portanto, nós usamos a escala da motivação quando sentimos que o jogador ou usa muitas vezes a palavra desmotivado ou então precisa de perceber qual é a sua motivação e o seu combustível.
a regulação emocional. Portanto, aquilo que eu vos estou a mostrar é claramente como é que nós trabalhamos e treinamos ou a equipa, ou o atleta, ou o treinador. A gestão de conflitos é muito importante passar a todos. Como é que eu faço com a gestão de conflitos? O Keysorte tem que ser feito pessoalmente porque são cartas que nós vamos a trabalhar as crenças sobre as emoções e, portanto, não dá para fazer online. Tem que ser mesmo presencial. E depois nós fazemos a soma, fazemos aqui um bocadinho o filtro do que é que o Keysorte nos vai dizendo, a tabela do registro. Portanto, isto é uma tabela que nós temos sempre, o Keysorte gráfico de registro, para depois passar ao treinador e às vezes até ao próprio atleta. Nem sempre nós passamos as informações todas ao treinador, só aquilo que o próprio atleta nos permite. E às vezes um bocadinho aquilo que nós achamos que vai levar o treinador a ajudar o atleta. Está bem? Nós, psicólogos. Não é aquilo que qualquer pessoa acha que é importante contar ao treinador, não é assim. Depois os indicadores fisiológicos, aqui está muito relacionado até com os relógios que eles usam, da tensão, do ritmo cardíaco, isto dá-nos muita informação. Agora até há relógios que medem o cortisol, portanto são coisas mais recentes, que também nos dizem o cortisol, o nível de stress, dá-nos imensas informações. O identificar as emoções na parte do corpo, quando eu, naquele momento em que eu me senti cheio de raiva, onde é que eu senti a raiva? É porque eu vou conseguir trabalhar uma raiva que é sentida no coração, ou na cabeça, ou nos pulsos, de forma diferente. Portanto, aqui, a forma de trabalhar. O mood meter é quantas existem treinadores. Eu até acho que há 2 ou 3 treinadores de futebol que usam um mood meter dentro do balneário para os atletas chegarem e colocarem com um ímã como é que se vão sentindo. Eles escrevem no ímã e colocam lá no mood meter qual é a energia, nível de intensidade e como é que se vão sentindo. Depois aqui depende muito do trabalho que vamos fazendo, que eles já sabem que se eu me sinto mais ansioso, mais frustrado, é aqui mais para o vermelho para cima, a intensidade, ou mais para baixo, ou até estou calmo e, portanto, a calma está entre ali o azul e o verde. Também depende um bocadinho. Isto também nos dá muitas informações sobre a pessoa em si. A autoconsciência. A autoconsciência é que se o próprio jogador se conhece a ele ou não, a mesma coisa com o treinador. Portanto, tudo isto, nós podíamos estar aqui, já estou 7 minutos atrasada, e, portanto, tudo isto nós podíamos estar aqui até amanhã. Vocês veem que isto nunca mais acaba, que é um trabalho que nós desenvolvemos muito a nível do atleta, da equipa e do treinador, mas que o objetivo é sempre o foco, está bem? Sempre o foco da performance, mas para que para que todos se sintam bem. Então agora vou responder a perguntas rápido. Deixem-me cá responder a perguntas rápido. Sendo um desporto como o futebol, existe também muita competitividade com os atletas que podem controlar essas emoções. Nós tentamos que o atleta controle as emoções através de identificar a emoção, identificar sempre a emoção, depois de identificar a emoção específica que o atleta precisa treinar, porque não pode ser tudo, tem que ser a emoção, é de onde é que ela vem, e de onde é que ela vem pode ser, se for uma frustração e eu não souber lidar com a frustração, de onde é que o meu cérebro aprendeu que é assim que se trabalha a frustração, qual é o estímulo que desenvolve aquela resposta de frustração, ou então a agressividade. Qual é o estímulo que o meu cérebro aprendeu que desenvolve a agressividade? Então vamos tentar perceber qual é a emoção, depois trabalhá-la, quer com aquilo que eu vos mostrei a nível de instrumentos, ou tentando perceber de onde é que ela veio, e depois sempre dar a prioridade ao atleta, conhecê-lo e dar-lhe a prioridade, ouvi-lo. E assim que o ouvimos, nós compreendemos o que é que está do outro lado. Que sapatos, como eu costumo dizer, que sapatos é que ele tem calçados e que bagagem é que ele traz, qual é a mochila emocional que ele traz. E depois daqui, nós vamos ultrapassando estas emoções. Agora, eu posso vos dizer que aquilo que eu acho, na minha opinião, que é mais difícil de trabalhar é o lado da agressividade e da agressividade de chamar nomes. Não é agressividade violenta, de violência física. É o chamar nomes e o ter a tendência a culpar o outro para me desresponsabilizar a mim. Ele não fez assim, eu estou-me a desresponsabilizar e a passar a responsabilidade para o outro. E isto é um mecanismo de defesa. A partir do momento em que eu entro numa equipa em que eu sinto que existe aquela responsabilização e que é um mecanismo de defesa daquele jogador, ele tem que trabalhar. É a atenção com que temos.
Depois, deixa-me ver aqui, os critérios SWOT podem ser utilizados. Eu uso sempre a análise SWOT. Tá bem? Eu gosto muito da análise SWOT, utilizo-a sempre. Quando é que não a utilizo? Quando trabalho a psicologia. E, portanto, não entro sequer no coaching e trabalho só a psicologia, não vou pela parte de SWOT porque não ia fazer sentido. Eu posso partilhar, claro, os PDFs, claro que sim. E não sei se tem assim mais alguma pergunta que queiram fazer. Ou se faz sentido que vocês queiram falar de outra coisa, mais específica. Falei muito rápido. Eu às vezes, eu como sabia que tinha tempo contado, às vezes falo um bocadinho rápido demais. Não? Deixa-me ver aqui. Não me estão a aparecer aqui comentários. Não me estão a aparecer comentários. Ok. Já sei que tenho que me calar. Pronto. Foi um prazer. Qualquer coisa que precisem, eu peço ao Dr. Luís para passar o meu contacto. Ok. Qualquer coisa que seja necessário, vou passar os PDFs, está bem? Vou passar os... E vou passar o meu contacto se necessário para alguma coisa. Correu bem, é que eu não consigo ler os comentários. Foi bom? Boa. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigada. Bom resto, então. Obrigada.